Olá, meus irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma devocional, Palavra do Senhor, nesta quarentena, onde nós estamos já no nosso segundo vídeo, tá, dessa sequência de 3 vídeos, onde nós estamos expondo a Palavra do Senhor no texto de Romanos capítulo 13, versículo de número 11 ao versículo de número 14. No vídeo anterior, nós vimos um pouco aqui a devocional do versículo 11. Hoje nós vamos ver do versículo 12 e a parte A do versículo 13 desse livro que é tão maravilhoso, que tem tantos ensinamentos para as nossas vidas, tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 13, versículo de 11 a 14. Entretanto, a nossa exposição, a nossa devocional será apenas no versículo 12 e o início, a parte A do versículo de número 13, tá bom? Paulo vai dizer assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é chegado a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós, no princípio, cremos. Versículo 12. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz, ou das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em puricícias ou dissoluções, não em contendas e ciúmes. Versículo 14, Paulo diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, o tema da nossa devocional, nesses 3 vídeos, é o mesmo para os 3 e é uma pergunta onde nós estamos refletindo um pouco mediante a tudo isso que nós temos visto nos nossos dias. E a pergunta é essa: você está preparado para o retorno de Cristo? Será que a igreja atual, no século XXI, está preparada para a segunda vinda de Cristo Jesus, não para salvar, mas sim para buscar a sua igreja, para julgar o ímpio? Será que nós estamos preparados? Irmãos, nós já anteriormente havíamos falado sobre o conhecimento das circunstâncias que iriam levar ao ápice de toda a fé cristã, de todo o cristianismo, que é justamente a segunda vinda de Cristo. Nós falamos também sobre uma ordem que Paulo deu à igreja, aos romanos, e também a nós que estamos em pleno século XXI, justamente no versículo 11 que nós já vimos. E a ordem foi para que nós e também os cristãos pudéssemos despertar do sono, que Paulo vai dizer no versículo 11, já é hora de vos despertardes do sono. E nós também falamos sobre a certeza que Paulo tinha e que também deve ser a nossa certeza, de que Cristo agora está mais perto de vir, de nos buscar, do que quando no princípio nós cremos, quando nós fomos batizados, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos mais próximos do retorno de Cristo do que quando anteriormente nós cremos. E hoje nós trataremos, meus irmãos, sobre 3 ordens que Paulo vai trazer e que deve ser seguida por todo aquele que espera o retorno glorioso de Cristo, justamente no versículo número 12 e a parte A do versículo de número 13. Preste atenção. No ano de 386 depois de Cristo, estava sentado na praça um homem por nome Agostinho, que depois seria bispo de Hipona, bem conhecido do século III, século IV depois de Cristo. Ele encontrava-se assentado nessa praça e ao lado dele estava estendido uma cópia das epístolas de Paulo. Ele, porém, não parecia interessado, mas de repente ele ouviu uma voz de uma criança que não se sabe ao certo se era um menino ou uma menina. Entretanto, ele ouviu essa voz dessa criança que repetidas vezes lhe dizia, lhe exortava: tole e legue, tole e legue. Ou seja, toma e leia, toma e leia. Conta a história que Agostinho pegou aquela cópia das epístolas que Paulo tinha escrito
e começou a ler justamente no texto que nós vamos trazer a devocional nesta hora, neste vídeo, cujo Paulo vai dizer, versículo 12 e 13, vai a alta noite e vem chegando o dia. Estas são as palavras que Agostinho leu. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Agostinho leu esse texto que Paulo escreveu. E através dessa palavra, dessa passagem bíblica e das constantes orações de sua mãe, que se chamava Mônica, Agostinho veio à conversão a Cristo Jesus, a entregar a sua vida, a se arrepender dos seus pecados e não mais andar nos seus delitos e pecados, mas agora andar em novidade de vida. E é justamente sobre isso, irmãos, que nós vamos tratar nessa nossa devocional. Atento comigo para o versículo número 12, que Paulo vai dizer, e deixa bem claro: vai a alta noite e vem chegando o dia. O que Paulo trata, irmãos, nesse início desse versículo 12, é justamente para o povo de Deus, a certeza de que o mundo, com as suas trevas, com seus pecados, estão passando rapidamente. Paulo exorta a igreja: vai alta noite e vem chegando o dia da alegria plena, o dia da luz para os filhos da luz. Essa verdade que Paulo põe diante dos nossos olhos, a esperança da vida eterna está próxima. Vai seus pecados, vai o mundo, vai a alta noite, vai aquilo que está em obscuridade, e vem chegando o dia da nossa satisfação plena em Cristo Jesus. O dia em que nós estaremos finalmente no novo céu e na nova terra. É isso que Paulo deixa bem claro. Ele já tinha dito isso no versículo 11, o versículo anterior, mas ele enfatiza uma vez mais no início do versículo 12. Vai a alta noite, vai aos seus pecados, delitos, e vem chegando o dia. E aí, irmãos, ele dá a primeira ordem a todos aqueles que aguardam ansiosamente pelo retorno de Cristo. Primeira ordem, versículo número 12. Deixemos, pois, as obras das trevas. Paulo dá a primeira ordem, ele exorta aos irmãos para que nós venhamos a deixar, a abandonar as obras das trevas. Paulo começa a tratar de como deve ser o nosso procedimento nos últimos dias. Paulo exorta, irmãos, para que nós venhamos deixar toda a vida de pecado, por mais escondido que ele pareça ser, por mais que as pessoas não saibam, por mais que as pessoas não tenham visto, por mais que as pessoas não tenham conhecimento. Paulo exorta: deixe a vida de trevas, deixe as obras das trevas. É difícil compreender como um crente, um cristão, pode ainda ter ou andar de mãos dadas com o pecado. É bem verdade que nessa terra nós nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos buscar a santidade, e é isso que Paulo deixa bem claro aqui. Paulo vai dizer, irmãos, que nós precisamos deixar as obras das trevas. É a primeira ordem que Paulo diz: deixe a vida de pecado, abandone as práticas das trevas. E aí ele entra já numa segunda ordem. Se você deixar as obras das trevas, não basta apenas deixar, mas ele vai dizer ainda no versículo 12: revista-se das armas da luz. É a segunda ordem de Paulo. A primeira ordem é deixar a vida de trevas, as obras das trevas, e a segunda ordem é revista-se de uma vida de santidade. Nós precisamos estar revestidos das armaduras que Paulo mesmo menciona na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo número 10. Queridos irmãos, nós estamos em guerra constantemente, todos os dias, abundantemente. Nós estamos em guerra, nós não estamos descansando, nós não estamos numa rede em alto mar ou diante de um mar. Nós não tiramos férias.
O crente, o cristão, ele não tira férias, não tem feriado, ele sempre está em batalha, em guerra, constantemente. E é isso que Paulo diz: deixe a vida com as obras das trevas e revista-se das armas da luz. Revista-se de uma vida de santidade. Nós precisamos estar preparados contra os dardos inflamados das trevas. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta, o nosso combate não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E aí nós temos a segunda ordem: revista-se das armas da luz. Mas Paulo deixa bem claro, irmãos, é a terceira ordem de Paulo, no versículo número 13. Paulo diz: andemos dignamente, como em pleno dia. Meus irmãos, não é fácil deixar ou abandonar as obras das trevas. Não é fácil se revestir com as armas da luz. Mas nós precisamos sim viver dignamente, como em pleno dia. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: se você é crente, viva como crente. Se você é luz, ou diz ser luz, ser filho de Deus, se você afirma ser filho de Deus, Paulo quem está dizendo aqui: viva dignamente do chamado em que Deus o comissionou. Viva como crente em meio às trevas. É fácil ser luz no meio das luzes. O difícil é ser luz em meio às trevas. E é esse o chamado que Paulo traz para as nossas vidas. É esse o chamado que o próprio Cristo traz também para as nossas vidas no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Queridos irmãos, William Hendricks, que é um comentarista do Novo Testamento, ele vai dizer: tornem-se mais e mais espiritualmente unidos a Cristo, de modo que ele seja luz de sua luz, que ele seja a vida da sua vida, que ele seja a alegria da sua alegria e que Cristo seja a força da sua força. Se você diz ser um crente, segundo as palavras de Paulo, versículo 13, a parte A, andem dignamente como em pleno dia. Não basta dizer da boca para fora que você é um crente. Viva como se você fosse um crente. É isso que Paulo diz, irmãos. E é isso que nós podemos nesse vídeo aplicar às nossas vidas. Será que nós temos andado como filhos da luz? Será que nós temos andado dignamente como crentes? E aí eu concluo esse vídeo, essa nossa devocional nesta hora, com 3 aplicações dessa palavra. Primeira aplicação, não poderia ser outra diferente: deixe o pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados, pois a palavra do Senhor no Salmo 51 vai dizer: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deixe o seu pecado, arrependa-se neste momento. Humilhe-se perante a mão de Deus. Confesse o seu pecado e deixe. Segunda aplicação: revista-se da nova vida em Cristo, da vida em santidade, em santificação. A palavra do Senhor também vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Tenha uma vida santa. Tenha um pensamento puro. Que as suas palavras sejam palavras puras. Que os seus olhos sejam olhos puros. Que os seus ouvidos, que o seu coração sejam puros, santos, retos, para que nós possamos ver a Deus. Revista-se da vida em Cristo, a vida em santificação. E terceiro e último, irmãos, ande em novidade de vida. Paulo vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você abandona os seus pecados, confessa e deixa, alcança misericórdia, que você se reveste da nova vida em Cristo, é inevitável, você anda em novidade de vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal. Até o próximo vídeo, até a próxima devocional, onde nós vamos concluir
justamente com a parte B do versículo 13 e com o versículo número 14. Até a próxima. Deus abençoe.